Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No luxuoso saguão do Banco Hamilton e Co, cada detalhe exalava opulência, mármore polido, lustres reluzentes e tapetes macios que pareciam engolir os passos dos visitantes. Samantha Brooks, a gerente, ajustou os óculos e observou os funcionários com um olhar severo. Nada escapava ao seu olhar crítico. Naquela manhã, um cliente entrou calmo e elegante, vestido de forma simples, mas com uma presença natural. Era Marcus Jefferson, um homem negro na casa dos 40, que parecia ter toda a paciência do mundo. Samantha sentiu imediatamente uma onda de irritação inexplicável. Outro cliente, que vai tomar o meu tempo, pensou ela. Quando Marcus se aproximou de sua mesa para fazer uma pergunta simples sobre uma conta, Samantha não se conteve. Sua voz era cortante, quase desdenhosa. Senhor, temos regras aqui. Por favor, preencha este formulário corretamente e rapidamente. Não tenho tempo a perder com erros. Marcus manteve a calma. Ofereceu um leve sorriso, educado, mas firme. Samantha, cegada por sua arrogância habitual e por um preconceito que se recusava a admitir, explodiu em fúria, humilhando o cliente na frente dos funcionários e de outros visitantes. Mas o que ela não sabia era que Marcus Jefferson não era um cliente comum. Ele era o proprietário majoritário da empresa Hamilton e o homem que ela humilhava todas as manhãs em seu suntuoso saguão era, na realidade, quem detinha o poder supremo sobre ela e sua carreira. Um silêncio se instalou. Marcus pousou o formulário calmamente, ergueu os olhos e disse com uma voz serena, porém gélida: Samantha, acho que você se esqueceu de um pequeno detalhe. Eu sou o dono deste banco. Naquele instante, o olhar de Samantha endureceu, seu sorriso arrogante se desfez. Todos ao redor sentiram o peso do choque. A gerente que havia humilhado clientes agora se via à mercê de alguém que considerava inferior. O karma, invisível mas implacável, acabará de agir. O lobby do Banco Hamilton e a sala vibrava com o murmúrio dos clientes e o som dos saltos altos no piso de mármore. Samantha Brooks, gerente nos últimos 5 anos, caminhava de um lado para o outro em seu escritório como uma rainha em seu trono. Sua reputação de mulher exigente, até mesmo autoritária, a precedia. Para ela, cada cliente tinha que obedecer às suas regras, ou enfrentar sua fúria. Naquela manhã, um homem entrou, Marcus Jefferson, elegante, mas de aparência discreta. Ele não usava um terno chamativo nem um relógio caro, apenas um casaco simples e um olhar confiante. Samantha o notou imediatamente. Para ela, ele parecia um cliente comum do tipo que a atrasava e lhe causava transtornos desnecessários. Bom dia, senhora, disse Marcus, aproximando-se com um toque de cortesia na voz. Olá. Samantha franziu a testa. Preencha este formulário e certifique-se de não cometer nenhum erro. Não tenho tempo a perder com clientes que não conseguem ler um formulário simples, disse ela bruscamente. Marcus observou calmamente o formulário, notando a tensão crescente ao redor deles. Deu um sorriso educado, mas ligeiramente divertido, um sorriso que não demonstrava medo nem constrangimento. A senhora é muito exigente, disse ele suavemente. Exigente? Retrucou Samantha com uma risada arrepiante. Você deveria dizer impaciente com pessoas incompetentes, corrigiu ela na frente dos funcionários e outros clientes. Marcus não respondeu imediatamente. Ele simplesmente preencheu o formulário meticulosamente e deliberadamente devagar, olhando calmamente nos olhos de Samantha. Cada palavra que escrevia parecia pesar sobre sua arrogância. Samantha, cegada por sua própria autoridade e preconceito inconsciente, não fazia ideia de que Marcus Jefferson não era um cliente comum. Ele possuía mais da metade das ações do banco, e esse momento de humilhação logo se voltaria contra ela. O capítulo termina com esse contraste: o gerente confiante e seguro de si, e o cliente misteriosamente calmo, que carrega dentro de si o poder de mudar a vida dela para sempre. Após preencher cuidadosamente o formulário, Marcus Jefferson colocou delicadamente a caneta sobre a mesa. Samantha, ainda em seu papel autoritário, pegou o documento e o examinou rapidamente, franzindo a testa a cada linha, procurando por um erro inexistente. Interessante. Ela murmurou, erguendo o olhar, tentando manter sua superioridade. Vejo que você sabe ler e escrever corretamente. Isso é raro. Marcus esboçou um leve sorriso, mas não respondeu. Ele sabia que a verdadeira surpresa viria depois. Samantha, satisfeita consigo mesma, olhou para cima e ao redor, certificando-se de que todos os funcionários tivessem visto sua pequena demonstração de poder. Ela gostava daquela sensação de controle.
Mas algo estava errado, havia uma segurança na postura de Marcos, uma tranquilidade que nunca vacilava. Enquanto ela se preparava para colocar o formulário de volta no balcão e atender outro cliente, Marcos colocou a mão sobre o documento e disse calmamente: "Antes de concluirmos, Sra. Brooks, acho justo que a senhora saiba pelo menos uma coisinha." Samantha ergueu uma sobrancelha, intrigada, mas divertida. "Ah, é? E o que seria essa coisinha?" perguntou ela com a voz tremendo um pouco de impaciência para mudar de assunto. Marcos olhou-a diretamente nos olhos, com uma intensidade que fez a diretora estremecer involuntariamente. "Eu sou Marcus Jefferson, e possuo a maioria das ações deste banco." O silêncio se instalou instantaneamente. Os clientes ao redor sentiram o peso da revelação. Samantha permaneceu imóvel, incapaz de falar, com as mãos tremendo levemente sobre o formulário. Toda a sua autoridade, toda a sua confiança desmoronou num instante. Marcos acrescentou calmamente: "Tudo o que você acabou de fazer, essa humilhação, você a infligiu ao seu próprio chefe." Os funcionários que antes se sentiam intimidados por Samantha trocaram olhares atonitos. A gerente que humilhara os outros agora se via sob o olhar frio e implacável daquela que considerava inferior. O capítulo termina com esta nota chocante: a posição de poder de Samantha é posta em causa, e Marcus Jefferson, silencioso mas poderoso, agora detém todas as cartas na manga. O silêncio no salão de Hamilton e com a tensão era quase palpável. Os clientes prendiam a respiração, enquanto os funcionários torciam as mãos, divididos entre o medo e a curiosidade. Samantha Brooks, a gerente até então autoconfiante, sentiu o coração disparar. Sua mente buscava freneticamente uma saída, mas não havia nenhuma. Marcus Jefferson se levantou lentamente, sua autoridade natural evidente. Cada passo que dava parecia marcar o chão com seu poder, e cada olhar que lançava a Samantha acrescentava um peso invisível, porém insuportável. "Samantha", disse ele calmamente, dirigindo-se aos funcionários e clientes presentes, "acredito que é hora de todos aqui entenderem que o respeito é uma via de mão dupla." Samantha, vermelha de raiva e humilhação, tentou responder: "E isso é impossível. Você é um cliente como qualquer outro." Marcos balançou a cabeça com um sorriso educado, porém implacável. "E desta vez não. Aqui, eu não sou um cliente. Sou o dono." E suas ações acabaram de ser observadas. Um dos funcionários, incapaz de conter a curiosidade, sussurrou: "Ela o humilhou mesmo, e ele é o chefe?" Marcos aproximou-se da mesa de Samantha e colocou o formulário sobre ela com um gesto preciso. "Samantha, vou te dar um conselho: arrogância e desprezo pelos outros, especialmente por aqueles que você considera inferiores, têm um preço." Naquele instante, Samantha sentiu todos os olhares sobre ela. O poder e a confiança dos quais sempre se orgulhara desmoronaram sob o peso da verdade. Os clientes que a tinham visto humilhar Marcos começaram a cochichar, alguns em espanto, outros com um sorriso de silenciosa satisfação. Marcos prosseguiu: "A partir de hoje haverá mudanças, para que todos aqui sejam tratados com respeito, independentemente de sua aparência ou posição." Samantha então compreendeu a gravidade da sua situação. Ela não era mais a rainha incontestável daquele salão. O karma a atingiu, e a atingiu onde ela menos esperava. O capítulo termina com uma Samantha petrificada, ciente de que terá de enfrentar não só a humilhação pública, mas também as consequências profissionais de suas ações passadas. Na manhã seguinte, o saguão de Hamilton e com o ambiente já era animado, mas havia mudado. Os funcionários que antes obedeciam a todas as ordens de Samantha, trocavam olhares cautelosos. O nome de Marcus Jefferson agora circulava como um sussurro elétrico. A notícia da humilhação pública do diretor se espalhou rapidamente. Samantha, sentada atrás de sua mesa, tentou recuperar a compostura, mas o choque e a ansiedade a dominaram. Cada som, cada passo no corredor parecia amplificar seu medo interior. Ela sempre acreditara que seu poder era inabalável, mas agora entendia que ele poderia desmoronar em um instante. Marcos entrou no banco, envolto em uma aura de calma e segurança. Os funcionários instintivamente se afastaram, enquanto Samantha sentiu o sangue gelar nas veias. "Bom dia a todos", disse Marcos com voz calma, porém firme. "Vamos fazer algumas mudanças", anunciou ele. Samantha tentou falar novamente, mas suas palavras pareciam fracas e inúteis. "E Marcos? Não é o que você pensa." Marcos fixou nela seu olhar penetrante. "Samantha, o que vi ontem não deixa margem para mal-entendidos. Respeito e cortesia não são opcionais neste banco. A partir de hoje, implementaremos treinamentos e protocolos rigorosos para garantir que todos os clientes e funcionários sejam tratados com justiça."
Os funcionários e clientes presentes ouviam atentamente, alguns sorrindo com uma satisfação discreta. A imagem antes invencível de Samantha começava a ruir. A diretora então compreendeu que aquilo não era apenas uma humilhação isolada. Sua carreira, sua reputação e sua autoridade estavam agora sob o controle de Marcus. Cada decisão que ela tomasse dali em diante seria minuciosamente analisada, e o menor deslize poderia ser irreversível. Marcus fez uma pausa, deixando o silêncio pairar pesado no salão antes de acrescentar. E Samantha, aconselho você a refletir sobre seu comportamento passado. As mudanças começam agora, e eu estarei observando cada passo seu. Samantha, impotente, baixou os olhos. Ela compreendeu que acabará de cruzar um ponto sem retorno. O karma não só a atingira, como começava a transformar sua vida profissional e pessoal de forma irreversível. Nos dias que se seguiram, Samantha Brooks sentiu todos os olhares sobre si. Os funcionários, antes temerosos, começaram a discutir o incidente abertamente. Até mesmo os clientes a olhavam de forma diferente, alguns com suspeita, outros com uma satisfação discreta. A reputação até então inabalável da gerente do banco começava a ruir. Marcus Jefferson, por sua vez, abraçou completamente seu papel de proprietário com uma autoridade calma, porém implacável. Ele implementou novas regras para reforçar o respeito por todos os clientes e funcionários, e Samantha se viu obrigada a aplicá-las, muitas vezes a contragosto. Certa manhã, enquanto ela se preparava para receber um cliente importante, Marcus entrou em seu escritório. Samantha, disse ele, gostaria que você participasse de um treinamento de atendimento ao cliente. Quero que você entenda o que significa respeito. Samantha, atônita, tentou protestar. Marcus, eu sou gerente, sei como lidar com clientes. Não ontem, respondeu Marcus calmamente. Você precisa aprender que poder sem respeito é vazio. A reunião foi uma experiência humilhante para Samantha. Os instrutores enfatizaram a importância da igualdade e da cortesia, e ela teve que ouvir, sem poder falar, enquanto cada exemplo de mau comportamento era ilustrado por seu próprio incidente com Marcus. Os funcionários que sempre a viram como inabalável até se permitiram alguns sorrisos cúmplices. Cada risada silenciosa era como uma pequena vitória para Marcus e para a justiça social que começava a ganhar força no banco. Naquela noite, Samantha voltou para casa com o rosto marcado pelo cansaço e pela humilhação. Ela começou a perceber que sua posição de poder, conquistada por meio de arrogância e autoridade unilateral, não passava agora de uma fachada frágil. Enquanto isso, Marcus continuava a exercer sua liderança com calma e imparcialidade, fortalecendo o respeito dos funcionários e transformando a cultura do banco. O capítulo termina com Samantha sozinha em seu apartamento, enfrentando sua primeira verdadeira introspecção. O mundo não respeitava mais sua posição. E o karma acabará de lhe mostrar o quão cega ela havia sido. Poucos dias após o treinamento obrigatório, um incidente alteraria irrevogavelmente a reputação de Samantha Brooks. O banco estava recebendo um grupo de clientes importantes para uma apresentação de investimentos. Samantha, acostumada a brilhar em tais eventos, esperava impressionar e recuperar parte da autoridade perdida. Marcus, no entanto, tinha outros planos. Logo no início da reunião, ele se dirigiu a todos os clientes e funcionários. Antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que o nosso banco valoriza o respeito e a igualdade. Infelizmente, alguns comportamentos do passado não estiveram em consonância com esses valores. Samantha sentiu o coração apertar. Os olhares dos clientes se voltaram para ela. Marcus continuou. Ontem assisti a uma demonstração do que falta de respeito pode causar. Um dos nossos gerentes humilhou um cliente de uma forma inaceitável. Por sorte, esse cliente era eu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Samantha permaneceu paralisada sem conseguir respirar. Os clientes trocaram olhares de choque, enquanto os funcionários mal conseguiam conter um sorriso. É crucial que todos aqui entendam que a hierarquia não justifica o desprezo. Neste banco, o respeito é a verdadeira autoridade, concluiu Marcus calmamente. A reunião continuou, mas Samantha se sentia arrasada. Cada palavra que Marcus dizia parecia pesar sobre sua reputação, cada olhar de clientes e funcionários era um lembrete de sua humilhação. Ela percebeu que sua antiga autoridade agora não passava de uma ilusão frágil e que sua credibilidade estava manchada aos olhos de todos que realmente importavam. O capítulo termina com Samantha sentada em silêncio, percebendo que o karma não se limita a lições particulares. Ele pode se manifestar publicamente, transformando um simples erro em humilhação total. Nas semanas seguintes, Samantha Brooks começou a sentir plenamente as consequências de sua arrogância passada.
Marcus Jefferson havia implementado novas regras internas para reforçar o respeito e a justiça. Cada decisão, cada interação com o cliente ou funcionário era agora observada e avaliada. Certa manhã, Samantha recebeu um e-mail oficial de Marcus. A partir de hoje, você será supervisionado diretamente por mim em todas as suas decisões importantes relativas a clientes e funcionários. Sua função continua sendo a de gestão operacional, mas todas as iniciativas precisarão de aprovação. O choque foi imenso. Samantha, acostumada a agir livremente e impor sua vontade, compreendeu que acabará de perder uma parte significativa de seu poder. Cada movimento passou a ser minuciosamente analisado, e seus erros passados eram usados como exemplos para lembrar a todos da importância do respeito. No saguão, os funcionários observavam Samantha com uma mistura de renovado respeito e cautela. Alguns começavam a falar com ela com mais franqueza, sentindo-se agora apoiados por Marcus e protegidos pelas novas regras. Durante uma reunião, Marcus se manifestou. Todos nós temos momentos em que nos esquecemos da importância do respeito. O essencial é corrigir nossos erros e criar um ambiente justo para todos. Samantha, você está aqui tanto para aprender quanto para liderar. Samantha, sentada em silêncio, compreendeu que seu papel como diretora não era mais sinônimo de poder absoluto, mas sim de humildade e responsabilidade. Ela sentiu um profundo desconforto, mas também uma constatação. Precisava mudar se quisesse um dia reconquistar a confiança de seus colegas e clientes. O capítulo termina com Samantha imersa em pensamentos em seu escritório vazio, consciente de que sua posição, antes tão almejada, agora era frágil e dependia de seu comportamento futuro. Marcus, por sua vez, continuava a consolidar sua autoridade com calma, transformando gradualmente o banco em um lugar de respeito e justiça. Algumas semanas após perder seus privilégios, Samantha Brooks começou a sentir uma mudança em si mesma. As humilhações públicas, o controle de Marcus e os olhares dos funcionários finalmente abriram os olhos da gerente para seu comportamento passado. Ela percebeu que sua arrogância havia magoado não apenas Marcus, mas também muitos outros clientes e colegas. Certa manhã, Marcus chamou Samantha ao seu escritório para uma reunião particular. Samantha, disse ele calmamente, notei que você mudou algumas de suas atitudes em suas interações com funcionários e clientes. Mas o respeito deve ser constante e genuíno, não apenas estratégico. Samantha baixou os olhos, consciente de que suas ações passadas não poderiam desaparecer da noite para o dia. Eu entendo, respondeu ela timidamente. Nunca me dei conta de quanta mágoa eu poderia ter causado aos outros. Quero mesmo mudar. Marcus assentiu com a cabeça. Muito bem. Vamos começar com um teste simples. Durante esta semana, você observará todas as interações de atendimento ao cliente e anotará seu próprio comportamento. Quero que você reconheça seus erros sem tentar justificá-los. Foi uma semana difícil para Samantha. Cada erro, cada gesto abrupto, mesmo que não intencional, era imediatamente perceptível e a fazia lembrar de sua arrogância passada. Os funcionários, inicialmente desconfiados, começaram a reconhecer seu esforço sincero. Alguns até lhe ofereceram sorrisos encorajadores, o que reforçou sua autoconsciência. O capítulo termina com Samantha tarde da noite em seu escritório, refletindo sobre tudo o que aprendeu. Pela primeira vez, ela sente genuína humildade e compreende que o respeito deve ser a base de todos os relacionamentos humanos e profissionais. Marcus, enquanto isso, observa discretamente seu progresso, pronto para orientá-la e avaliar seu caminho rumo à transformação completa. Vários meses se passaram desde a humilhação pública de Samantha Brooks. Ela havia demonstrado sinais de remorso e começado a aplicar sinceramente os princípios de respeito e justiça estabelecidos por Marcus Jefferson. Mas Marcus sabia que a verdadeira transformação só poderia ser confirmada por um teste concreto. Certa manhã, ele convocou Samantha na frente de todos os funcionários e clientes para discutir uma situação delicada. Um cliente insatisfeito, conhecido por seu temperamento difícil, havia vindo para resolver uma grande disputa relacionada a um investimento. Samantha teve que lidar com a situação sem a intervenção de Marcus. Samantha, disse Marcus calmamente na frente de todos, este é o seu momento. Mostre que você entende o que significam respeito e responsabilidade. A gerente sentiu a pressão aumentar. Os olhos de todos os funcionários e clientes estavam voltados para ela. Seu coração estava acelerado, mas desta vez não era o medo do poder que a dominava, e sim o desejo de provar que havia mudado. O cliente arrogante e provocador começou a provocá-la, tentando repetir a humilhação que ela havia infligido a Marcus. Mas Samantha, respirando fundo, manteve a calma.
Ela ouviu atentamente e reconheceu sinceramente os erros do banco e propôs soluções concretas para resolver o problema. Os funcionários observaram, atônitos. A arrogante e implacável Samantha havia desaparecido. Ela falou com humildade, firmeza e respeito. O cliente, surpreso com sua reação madura e honesta, aceitou suas propostas e saiu do banco satisfeito. Marcos, que observava a cena do escritório, deu um leve sorriso. Ele sabia que a transformação de Samantha não era mais teórica, havia sido testada na prática e tinha sido bem-sucedida. O capítulo termina com Samantha sentindo alívio, mas profundamente consciente de que respeito e humildade nunca são verdadeiramente alcançáveis. Ela havia dado um passo crucial, mas sua jornada rumo à verdadeira maturidade estava apenas começando. Poucas semanas após o episódio com o cliente insatisfeito, o Banco Hamilton e co-criou-se uma atmosfera nova. Os funcionários sentiam-se respeitados e valorizados, e os clientes perceberam imediatamente a mudança na forma como a gestão lidava com os relacionamentos. Samantha Brooks, por sua vez, havia mudado profundamente. A humilhação pública, as constantes verificações e as provações impostas por Marcos a forçaram a refletir sobre seus erros e a desenvolver uma humildade genuína. Ela não era mais a diretora autoritária e arrogante de outrora. Agora sua autoridade se baseava no respeito mútuo e na competência, não no medo ou na dominação. Certa manhã, Marcos chamou Samantha ao seu escritório. Samantha, disse ele calmamente, mas com um sorriso, acho que você provou seu valor. Sua transformação é real, e tenho orgulho de ver que você se tornou uma líder digna desse nome. Samantha sentiu uma intensa emoção surgir dentro de si, gratidão, alívio e um orgulho genuíno. Obrigada, Marcos, respondeu ela com a voz trêmula. Jamais imaginei que um evento tão humilhante pudesse me mudar tanto. Eu, finalmente entendi que respeito é mais importante que poder. Marcos assentiu com a cabeça. Exatamente. E lembre-se, Samantha, a verdadeira liderança consiste em inspirar e apoiar os outros, não em desprendê-los. Nas semanas seguintes, Samantha aplicou seus novos valores a todas as suas interações. Ela orientou seus funcionários com incentivo, ouviu atentamente os clientes e sempre manteve em mente as lições aprendidas. O banco prosperou não apenas graças às decisões estratégicas de Marcos, mas também graças a uma cultura interna renovada e respeitosa. O capítulo e a história termina com Samantha parada no saguão iluminado do banco, olhando para Marcos com gratidão e respeito. O karma a atingiu, mas também ofereceu uma lição valiosa e uma chance de redenção. Ela não era mais a mesma e o banco também não. A moral da história era clara: poder sem respeito é vazio, mas humildade e gratidão podem transformar não apenas uma carreira, mas uma vida inteira.